mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de ministrações sobre o crescimento em Deus. Crescermos como mulheres frutíferas, com sabedoria, com entendimento, na presença do Senhor. Crescer no centro da vontade do Pai. E nas reflexões anteriores falamos sobre o crescer para agradar, crescer para frutificar, crescer para não nos enganar. E hoje nós continuaremos sobre essa reflexão falando a respeito do crescer para diminuir. Quando nós crescemos na presença do Senhor, crescemos porque esse é o desejo do Pai para a nossa vida e a forma como pedimos para crescer com sabedoria e entendimento dos altos céus para a nossa vida, o Senhor nos concede e assim crescemos. Mas quando crescemos, quem aparece na nossa vida, quem aparece na nossa história, quem é glorificado é o nosso Deus. Por isso, quando crescemos para diminuir. Diminuímos os nossos conceitos errados, diminuímos o que é errado em nosso coração, diminuímos em nossas vontades fora do propósito de Deus, diminuímos para dar lugar a Deus na nossa vida, para honrar e glorificar o nome dele. O Senhor Deus, ele não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Quando ele faz algo para você, é porque houve a aprovação dele para isso. E quando há aprovação do Pai para tudo que acontece na sua vida, para o seu crescimento, é para honra e glória do nome dele. E João Batista, um homem escolhido por Deus para anunciar a palavra do Pai, anunciar a salvação através de Jesus Cristo, antes que Jesus Cristo começasse o seu ministério aqui na terra. E no livro de Marcos, no capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 1: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito de anunciar a palavra de Deus. E ele fala que preparar o caminho. Que caminho? O caminho de Jesus Cristo, aquele que anunciaria a nossa salvação. E ele continua aqui no versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então nós, mulheres, quando crescemos na presença do Senhor, porque pedimos sabedoria a Ele, pedimos o discernimento do bem e do mal, nós começamos a entender quem é Deus, entendemos quem é Jesus Cristo na nossa vida como nosso Salvador, reconhecemos também o Espírito Santo que está em nós para que nós venhamos a frutificar, mudança de comportamento, transformação de vida. A partir daí, então, nós começamos a nos preparar para anunciar a palavra de Deus como testemunho de vida e também com palavras em falar a alguém quem é Jesus Cristo. E através de nossa vida, então, nós começamos a preparar a vida de alguém para que esta, em algum momento, tome a decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, de começar a caminhar com os olhos voltados para o alto, com os olhos voltados para Deus. E é isso que João Batista fez. Ele foi um homem escolhido para preparar o caminho para que pessoas olhassem para Jesus Cristo assim que ele começasse a anunciar a salvação e as pessoas o aceitassem. Eu e você temos esta missão. E esta é uma missão de uma responsabilidade muito grande, de falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Nós não podemos ficar em nós mesmas aquilo que o Senhor já fez para a nossa vida. Nós precisamos agora anunciar toda a mudança, anunciar o quão lindo e o quão maravilhoso e misericordioso é Deus na nossa vida. E no versículo 7 ele diz assim: E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. João Batista, mesmo sendo um homem tão reconhecido,
um homem escolhido, um homem de uma ousadia para falar, anunciar o Evangelho. Mas ele reconhecia quem ele era em Deus. Ele reconhecia que existia algo mais forte do que ele. Ele era um vaso, um instrumento, uma pessoa, um caminho para levar a palavra de Deus, para ensinar as outras pessoas. Mas existia algo mais forte do que ele. E ele falava que esse algo mais forte viria após ele. Nós, quando anunciamos a Jesus às outras pessoas, crescemos na presença do Pai e desejamos que outras pessoas vivam o que nós estamos vivendo, nós precisamos ter a certeza que há algo mais forte do que nós, que não é por nossas palavras, mas é através das nossas palavras. As pessoas ouvem o que falamos, as pessoas veem a transformação de vida que há em nós, que há na nossa casa, no nosso lar, nas nossas decisões, na nossa forma de agir, e as pessoas se perguntam como isso é possível. É possível porque há algo mais forte do que nós, há algo em nós que está acima de nós, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. E João Batista tinha isso de uma forma tão clara para ele, que no livro de João, no capítulo 3, no versículo 30, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João Batista, ele cresce na presença do Senhor, mas ele cresce para diminuir, porque quanto mais ele crescia, quanto mais ele falava do Senhor, quanto mais entendimento ele tinha, ele falava que ele cresça, que o Senhor cresça na minha vida para que eu diminua. O nosso comportamento, o entendimento da humildade do nosso coração em relação a Deus, em quem Ele é um sentimento de diminuição. Por quê? Mesmo crescendo na presença do Pai. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. No livro de Mateus, no capítulo 5, fala sobre as bem-aventuranças, os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós falamos sobre isso em algumas reflexões atrás e o Senhor fala no versículo 3 deste capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, quando nós nos colocamos de forma dependente de Deus, que é o que significa esse pobre de espírito, ou seja, agachando diante de Deus e estendendo as mãos para receber do Pai algo, porque somos totalmente dependentes a eles. Quando nós nos colocamos nessa situação, nós crescemos em entendimento, mas diminuímos em quem nós somos diante da grandiosidade de Deus. As pessoas olham para nós e vê e observam o quão nós estamos crescendo na paciência, crescendo na fé, crescendo no amor, crescendo na alegria, crescendo na paz. Mas quanto mais crescemos nessas qualidades do fruto do Espírito que há em nós, mais diminuímos diante da grandiosidade de Deus, porque começamos a reconhecer verdadeiramente quem é Ele na nossa vida. E João Batista, um homem muito usado por Deus, um homem que anunciava, que preparou o caminho para Jesus Cristo, foi um homem que reconheceu que mesmo crescendo na presença do Senhor, ele diminuía diante da grandeza do Pai. Por isso que eu e você tenhamos esse discernimento. Quanto mais o Senhor te usa, quanto mais o Senhor te transforma, quanto mais você está no centro da vontade de Deus, mais você diminui diante da grandiosidade de quem é Deus na sua vida. Não queira ocupar o lugar de Deus. Não queira usurpar da autoridade do Pai. Seja você uma mulher transformada, frutífera, que reconhece quem é Deus na sua vida, porque você entendeu. Quanto mais você cresce na presença de Deus, você diminui diante da grandiosidade de quem Ele é na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.